Bom, mais uma aula aí, né, de matemática da unidade 15, geometria, né? Linhas abertas e linhas fechadas. Vamos ver, e a professora desenhou algumas linhas na lousa. As linhas podem ser classificadas de várias maneiras. Linhas abertas simples, né? Como não se fecham. Essas linhas são abertas e por não se curvarem quando são traçadas, são simples, né? São essas daqui. Não se fecham, são abertos, mas são simples, mas são traçadas. Linhas abertas e não simples. Essas linhas são abertas, né? Também são abertas. Mas, por ser cruzarem, quando traçadas, não são simples, né? Aqui elas não são simples. Abertas, não simples. Então, vamos lá, próxima página, né? Linhas fechadas, simples, né? Aí, essas linhas são fechadas. Como há cruzamento em seu traçado, elas são simples, né? Tá. Fechado, mas há cruzamento. Linhas fechadas são simples. Vamos ver aqui. Essas linhas também são fechadas, mas há cruzamento em seu traçado, e por isso não simples. Né? Aqui são traçadas não simples. Fechadas, linhas fechadas, não simples. Então, vamos às atividades. Contorne com lápis verde as linhas abertas. Vou contornar aqui as linhas abertas, né? Abertas. Preste atenção direitinho. Agora, contorne com lápis de cor azul as linhas fechadas não simples. Tá? Só prestar bastante atenção que faz a atividade direitinho. Então, aqui, a gente vai, né, verifique a classificação atribuída a cada linha e assinale a opção V, se for verdadeiro, e F, se for falso. Caso o item seja falso, escreva o nome correto do tipo de linha. Então, linha fechada simples, linha fechada simples e linha fechada simples, né? Verdadeiro ou falso? Então, todas são linha fechada simples. Vocês vão ver direitinho aí. E vai colocar abaixo o nome da linha, né? Então, aqui, passou um pouquinho. Faça um desenho que contém uma linha aberta simples, uma linha aberta não simples. Linha fechada simples, linha fechada não simples. Assim que terminar, contorne cada tipo de linha com uma cor diferente. Eu vou fazer o desenho aqui, com as linhas, e contornar com uma cor diferente. Ligue cada desenho ao tipo de linha que ele representa. Então, ó, linha aberta simples, linha aberta não simples. Linha fechada simples, linha fechada não simples. Vocês vão aí ligar essas linhas com esses aqui de baixo. Com essas, né? Com qual linha, né? É o nome de qual linha aqui. As linhas aqui com os seus nomes, tá bom? Então, vamos seguindo, né? Ponto e reta. A estrela brilhante no céu nos dá a ideia de um ponto, e a linha no horizonte nos dá a ideia de uma reta. A reta não tem começo nem fim, ela tem um número infinito de pontos. Né? A Terra, a reta não tem começo, não tem fim. A reta não tem começo, não tem fim. Isso. Na matemática, usando letras maiúsculas, para identificar os pontos e letras minúsculas para identificar a reta. Então, a gente usa letra maiúscula para identificar os pontos de uma reta e letras minúsculas para identificar as retas. Né? Aqui a reta R com a reta S. Tá? Então, vamos ver. Ponto A, ponto B. Reta R e reta S. Tá? Então, atividade.
Desafio. Observe as retas e os pontos a seguir e preencha o quadro. Quais os pontos da reta? Vamos ver os pontos da reta. Quais as retas? Quantas retas? Vamos botar aí direitinho os pontos e as retas aí, tá? Então, aí, a outra página está assim, né? Por um ponto, podem passar infinitas retas. Por 2 pontos, só passa uma única reta. Então, aqui, ó, um ponto passa infinitas retas. Saiu um ponto daqui, então saiu o quê? Infinitas retas. Agora, 2 pontos, né? Não dá para sair infinitas retas, só uma única reta. Com uma régua, podemos traçar a parte de uma reta, ou seja, limitá-la por 2 pontos. A linha que fica entre esses pontos é chamada segmento de reta. Tá? Então, a linha que fica entre os pontos aqui, ó, é segmento de reta. Dessa forma, o segmento de reta pode ser medido, pois nele há início e fim. Então, aqui, ó, pode ser medido o segmento de reta. Tem o início e tem o fim. Então, esse segmento de reta aqui é AB. Representamos assim, ó, A, né, um tracinho em cima, e o B. AB com um tracinho em cima. Observe como representamos alguns segmentos de reta. Esse daqui, ó, segmento de reta. AB com tracinho em cima, CB com tracinho, EF, FG com tracinho e GH com tracinho. Representado aí o segmento de reta. Agora vamos, gente, às atividades, né? Com uma régua, trace os segmentos de reta dos pontos indicados. Depois escreva o nome de cada segmento. Né? Então, vamos traçar aqui de AB, né? De C a D, de E a F. Então, vocês vão botar e vou botar AB e um tracinho em cima. CD com tracinho, F com tracinho, como a gente viu lá, por exemplo. Traçar e colocar segmento de reta. GH, G, não, H e G, né? H e G ou GH e G, H e G. Vou botar aqui. São 3 segmentos de reta. GH, desculpa, GH, tracinho, e HI. E depois o quê? IG. Né? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5 segmentos de reta. JL, vai botar aqui. LM, MN e NO. Tá? Então, aí vocês podem colocar aí os segmentos de reta. Observe as linhas abaixo e informe a quantidade de segmento e o nome de cada um. Vocês vão informar. São quantos segmentos? Né? 1, 2, 3. 3 segmentos. E o nome dos 3 segmentos aí. Aqui são quantos segmentos? Daqui 1, daqui 2, daqui 3, daqui 4. E os nomes dos segmentos. Quantos segmentos tem aqui? Daqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou colocar aí e o nome dos segmentos. Com uma régua, traça o segmento, né? De M, MN, de 8 centímetros. Então, vocês vão traçar aqui embaixo o segmento. Q, PQ, de 12 centímetros. Então, vamos traçar aí direitinho os segmentos de reta aí, no caso aí, com relação a essa reta aí, tá? Aí, na próxima página, a gente vai falar sobre os polígonos, né? Os polígonos. Em muitas situações, podemos identificar formas que lembram polígono. Né? Essas formas aqui, ó, lembram polígono. Vamos ver o que é polígono? São linhas fechadas, simples, formadas por segmentos de reta. Cada segmento de reta é um lado do polígono.
Vamos conhecer alguns polígonos, tá aqui, ó. Esses daqui são os polígonos, né? Os polígonos formados por 3 lados são chamados triângulos. Observe os triângulos a seguir, né? Os polígonos formados por 4 lados são chamados de quadriláteros. Quadrado, o retângulo e o losango são exemplos de quadriláteros, tá? Então, vamos seguindo a explicação. Há polígonos formados por 5 ou mais lados. Veja alguns exemplos: pentágonos, hexágonos, né? Pentágonos e hexágonos. Então, aí, gente, vai colocar o nome das figuras aqui. É quadrado, triângulo, retângulo, vai colocar, né? Alguns sim. Isso daqui é o quê? Um retângulo. Mas esse daqui é o quê? É um losango. E esse daqui? Triângulo. E esse daqui? Quadrado. Né? Só muda aí o losango. Responde, o que são polígonos? Né? Lá atrás tem qual o nome do polígono formado por 3 lados? Como se chama os polígonos formados por 4 lados? Faça um desenho formados somente por quadriláteros. Aí vai fazer um desenho de um polígono com 4 lados. Contorne de azul as figuras formadas por 3 lados. Rosa, as figuras formadas por 4 lados. Marrom, as figuras formadas por 5 lados, né? Aí vocês vão contornar as figuras aí, né? Depois, meça os lados de cada polígono. O que você percebeu? Você vai medir aí e ver o que percebeu aí desses lados aí. Observe o quadrado e o retângulo abaixo e faça o que se pede. Trace um segmento de reta para dividir o quadrado a seguir em 2 triângulos, né? Isso daqui, gente, aí a próxima página, né? É um joguinho, mas não tem como brincar, porque nós estamos na sala de aula, né? Pode pular isso aí. Se quiserem brincar em casa, podem brincar, tá? E vamos ver agora circunferência e círculo, né? Observe as fotografias, né? De balde, boca de balde, ó, aliança e o pneu, né? A forma dos objetos lembra a forma de uma circunferência. Circunferência é uma linha fechada simples cujos pontos estão à mesma distância de um ponto fixo chamado centro. Então, aqui, ó, tem um ponto aqui que é o centro, né? Chamado centro. O ponto C é o centro da circunferência. A distância do centro à circunferência é chamada de raio. Então, aqui é a distância do centro, até aqui é raio. E o ponto C é o quê? Né? É o centro da circunferência. Agora, pinte a região interna da circunferência ao lado. Então, aqui vocês vão pintar essa região aqui, né? A circunferência aqui. Você obterá a figura geométrica chamada círculo, né? O círculo é formado pela circunferência e sua região interna, né? E o círculo é formado pela circunferência e sua região interna. Aí, gente, o exercício. Desenhe uma circunferência usando uma moeda e depois pinte o interior da figura para obter o círculo. Desenhe um bambolê nas mãos de Yamara. O que você desenhou é mais parecido com uma circunferência ou com um círculo. E aqui é a curiosidadezinha, né? Então, vamos seguindo. Também a curiosidade, começo da curiosidade circular. E vamos, simetria, né? O que é simetria? Você já ouviu falar em simetria? A gente já deu isso em arte, né? Observe as imagens a seguir. Você reparou que a linha traçada vertical divide a construção
E o objeto em duas partes iguais. A linha traçada é o eixo de simetria. Essa linha aqui, ó, é o eixo, né, de simetria. Então, vamos lá para outra atividade. Termine de pintar as figuras a seguir. Lembre-se, a linha traçada é o eixo de simetria. Então, vou terminar de pintar as figuras aqui. Cubra de vermelho a linha traçada, que for eixo de simetria da figura. Então, você vai aí, né, cobrir de vermelho. Que for eixo da linha traçada, né? For repartido o quê? O eixo é repartido o quê? No meio. Desenhe e pinte a outra metade de cada figura de forma que haja simetria em relação à linha traçada. Então, vocês vão desenhar aqui a figura, né? Vão seguir aqui os quadradinhos, mesma cor do lado de cá, e desenhar a figura direitinho aí, tá? Da simetria. Observe a seguir a parte de duas figuras geométricas, né? Que temos duas partes de figuras geométricas. Posicione o espelho sobre o eixo de simetria. Visualize cada figura completa. Se a gente botar um espelho, vai visualizar a figura o quê? Completa aí. Sólidos geométricos. Ao nosso redor, muitos objetos lembram figuras geométricas, né? Ao nosso redor, muitos objetos lembram figuras geométricas. Vamos conhecer as características e os objetos de alguns sólidos geométricos. Vamos lá? O cubo, né, tem 6 faces reais, que são polígonos. E esses polígonos são quadrados. Faces são superfícies planas, que compõem os sólidos geométricos. Né? As faces aqui, cubo e face do cubo. O paralelepípedo tem 6 faces, que são polígonos. E esses polígonos são retângulos. Aqui, ó, 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, sim, 6 faces. Aqui tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O cone tem uma superfície inferior plana, chamada de base, e uma superfície lateral não plana. A base do cone é um círculo, né? A base é um círculo, né? O cilindro tem 3 superfícies. As superfícies planas, superior e inferior, que são círculos e são chamados de base. E uma superfície não plana, a lateral. Cilindro, né? Que é o cilindro e a base do cilindro, né? A esfera é o sólido geométrico com toda superfície curva, né? Esfera. Aí, atividade. Escreva o nome do sólido geométrico que esse objeto lembra. Então, vocês vão escrever o nome do sólido, né? Cilindro, quadrilátero, cubo, paralelepípedo, cone, e assim por diante. Então, vamos lá, né? A outra parte do exercício. Relacione as sentenças com a figura correta. Suas bases têm formato de círculo, sólido geométrico com toda a superfície curva. Suas faces têm formato de quadrado. Suas faces também é um círculo, mas esse sólido lembra um chapéu de aniversário. Então, vocês vão colocar a letra aí em cada um desses sólidos aí que são representados. E aqui é uma pesquisa, né? Vocês podem fazer no caderno, tá? Está pesquisando aí. Aqui, gente, vocês podem, né? Brincando, né? Fazer essa atividade aqui também. Não está em prova de nada, mas pode estar fazendo atividade.
E a outra página, né? Também a continuação da outra página brincando com o círculo de amarelo. Vou fazer aqui. Mas aqui está falando sobre, né, um artista, né? Para vocês desenharem aí, utilizando as figuras geométricas que você estudou nesse capítulo. E, gente, acabou aí, né? O livro, essa unidade do livro de matemática, unidade 15, que estamos falando sobre geometria, tá? Então, aí fica a explicação, tá? E façam com atenção.